Olá, alunos EBERJ, sejam muito bem-vindos a esse nosso curso ou módulo sobre a Lei de Abuso de Autoridade, especificamente a nova Lei de Abuso de Autoridade, que entra no universo jurídico aí com bastante promessa de polêmica, de impacto, mas no que nos interessa de cobrança em prova de concurso público, e isso por uma ideia muito objetiva, uma lógica muito clara. Estou falando da Lei 13.869 de 2019, que veio a conferir uma significativa nova roupagem ao delito de abuso de autoridade. A ideia no que tange a perspectiva, em especial criminal, sobre abuso de autoridade, com repercussões práticas interessantes e importantes. Mas antes da gente se debruçar sobre os aspectos materiais e também processuais e procedimentais dessa lei de 2019, dessa lei 13.869, a nova lei de abuso de autoridade, é preciso a gente contextualizar a sua inserção na ordem jurídica, no ordenamento jurídico. Claro, se eu estou falando de nova lei de abuso de autoridade, é porque nós temos ou tínhamos o que agora venho chamando de antiga lei de abuso de autoridade, justamente a lei 4898 de 1965. Uma lei que, para quem estuda ou estudava para concurso, que já foi aprovado ou que estava na pegada ou ainda está na pegada de concurso público, não iniciando seus estudos agora, após a vigência dessa lei, sabe da importância que tinha. E lembra, importância prática questionável. Por quê? Porque ela, na prática, se encontrava muito desuso, mas ela despencava em provas de concurso, a Lei 4898 de 65, e indiscriminadamente caía muito em concurso na área criminal, material e processual, em provas do MP, em provas da magistratura, em provas de delegado de polícia, em provas de analista judiciário, em provas de técnico judiciário, em provas de advocacia pública. Se você pegar, e eu sempre tento publicar isso nas minhas redes sociais, as estatísticas das provas dessas matérias, a parte penal, a parte processual penal, a Lei 4898 era muito constante em quase todas essas carreiras, em quase todas essas provas. E por que isso? Porque o abuso de autoridade, conforme a própria indicação, nomenclatura, a própria nomenclatura já sugere, ela está umbilicalmente vinculada à atuação da autoridade pública. Quando você presta um concurso público, você, em maior ou menor grau, visa a se tornar uma autoridade pública e ser investido num cargo público e gozar, portanto, de autoridade pública. Beleza? E o uso dessa autoridade é primordial para a atuação do Estado, através dos seus agentes públicos, se valer das estruturas legais de atuação. Isso nada mais é do que usar a autoridade orquestrada, orientada, lógico, pela legalidade, conforme a gente vai ver. Só que perceba, o uso de autoridade, ele não é só possível, como ele é imprescindível. Só que esse uso, ele precisa ser racional, ele precisa ser razoável, ele precisa ser proporcional, ele precisa, conforme eu havia dito, obedecer os parâmetros legais. Do contrário, violando a proporcionalidade, a legalidade, a razoabilidade, justamente essa ideia, a gente passa a ter um uso abusivo, um excesso de autoridade, e esse excesso é lido como abuso. Esse excesso, esse uso abusivo da autoridade que é conferida ao agente público, que se quer punir ou se quer prevenir no âmbito criminal através da nova lei que a gente passa a estudar especificamente e de maneira detalhada no encontro de hoje. Tudo sobre a 13.869 de 2019. Perpassaremos ao longo do nosso curso
todos, repito, todos os dispositivos vigentes e sem descuidar de enfrentar as polêmicas. Agora preste atenção, se você espera aqui repercussão pura e simples de discurso político, de polêmica, de defesa de um lado e de outro, não é isso que você vai encontrar. Vamos priorizar a leitura e a abordagem técnica dessa lei, sem descuidar e sem ter medo de enfrentar as polêmicas. Mas lembro, a ideia aqui é municiar os senhores e municiar as senhoras do máximo de informações possíveis. Desde o trâmite dessa lei, eu venho estudando todos os artigos, já na sua aprovação, posterior à aprovação, comprei alguns livros que analisavam essa lei para estudar e construir um material importante para, independentemente do concurso para o qual você esteja prestando, você ter elementos suficientes para gabaritar questões objetivas, questões discursivas e dissertativas, questões prático-processuais e questões, eventualmente, numa fase oral de um concurso. E, para isso, tentarei fazer abordagens múltiplas, sem esconder, eventualmente, a minha opinião, mas trabalhando todas as correntes e, se for o caso, dando a orientação para a forma com a qual você deve se expor na hora do seu concurso, a depender da carreira. Bacana? Essa lei, pessoal, conforme eu havia dito, ela vai ter muita polêmica, e eu falo isso com convicção, porque, na verdade, ela já tinha muita polêmica durante a sua tramitação. Vamos fazer um rápido histórico. É indubitável que a doutrina já clamava por uma modificação da Lei 4898. Por quê? Porque aquela lei de abuso de autoridade, ela já estava completamente obsoleta e ultrapassada. Em primeiro lugar, se a gente analisar o ano de sua vigência, o ano de 1965, é intuitivo concluir que aquela antiga lei de abuso de autoridade, ela foi ordenada à luz de um regime nada democrático, à luz de um governo militar autoritário, com a devida contextualização da época, mas era no mínimo contraditório a gente ter uma lei de abuso de autoridade datada de um regime marcada historicamente e considerado como abusivo, como arbitrário, como incompatível e incongruente com a lógica de um Estado democrático de direito. Já por isso só havia uma sinalização da necessidade de uma nova roupagem. Mas, para além disso, a doutrina vinha apontando que o bem jurídico tutelado, que é a administração pública, é o uso do exercício público, da autoridade pública, e, sobretudo, também dos bens jurídicos fundamentais tutelados pela norma, vinham, através da Lei 4898, sendo defendidos de maneira bastante insuficiente. E aqui vale a ideia da desproporcionalidade e da irrazoabilidade, porque a razoabilidade, pessoal, conforme já assimilado pela doutrina administrativista pátria, com base justamente e lógica estruturada à luz da doutrina constitucional alemã, vem enxergando a razoabilidade e a proporcionalidade sob dois aspectos. O primeiro, a vedação, ou melhor, a proibição do excesso, esse mais conhecido. Por quê? Porque enxergado pela perspectiva do administrador ou do administrado, inviabiliza ou impede, gera óbice ao Estado atuar de maneira excessiva, de maneira arbitrária, de maneira abusiva perante os seus cidadãos. A lógica estruturada do próprio abuso de autoridade advém daí. Só que esse não é o único braço enxergado pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Há um outro, de certa forma, menos estudado, mas não menos importante, que é a vedação
da proteção insuficiente ou da proteção deficiente. E parte da doutrina enxergava que os bens jurídicos tutelados pela Lei 4898 vinham sendo tutelados e vinham sendo protegidos de maneira deficiente. Vários e vários casos de abuso na prática não eram reprimidos, em especial no campo penal, seja pela dificuldade procedimental estampada na Lei 4898 ou pela fragilidade dos preceitos secundários e das sanções previstas para a punição em abstrato dos delitos até então tipificados. Nesse contexto, havia claramente uma necessidade, ou se enxergava uma necessidade de alteração, de modificação dessa estrutura normativa. E, a partir daí, houve uma série de instaurações do processo legislativo visando a essa modernização mais do que necessária. Contudo, pessoal, infelizmente, alguns congressistas, alguns políticos, alguns representantes e agentes do jogo democrático utilizavam esses processos, ou melhor, esses projetos em trâmite, como moeda de troca, moeda de pressão ou instrumento de vingança. Então, vamos imaginar um determinado senador ou um determinado deputado incomodado com a atuação do Ministério Público, incomodado com um suposto ou eventual protagonismo do Poder Judiciário, se valia não por entender ser necessária a modernização, mas se valia do risco ou da ameaça do avançar desses projetos, de maior reprimenda, de maior modernização do trato do abuso de autoridade, como um instrumento de ameaça a essas instituições, o que me parece equivocado. Isso existiu. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, e é isso que a gente vai tentar demonstrar, que toda a Lei 13.869 ela foi desvirtuada e temos agora em vigência um instrumento de ameaça às instituições democraticamente estabelecidas no Estado brasileiro. Muito pelo contrário. Aqui, de certa forma, houve, de fato, um barulho no âmbito da tramitação desse projeto, que culminou com a nova lei de abuso de autoridade, mas há também muito barulho de algumas corporações, de algumas instituições que me parecem divorciados da melhor interpretação jurídico-criminal do preceito legal ou da própria lei. Por quê? Porque é verdade que a gente, ao olhar com um olhar viciado, pode entender que determinados dispositivos, eles poderiam funcionar como uma ameaça à atuação dessas instituições. Só que esquecemos, me parece, quando fazemos esse tipo de interpretação, que no direito penal não há margem para a possibilidade de punição ou de responsabilização objetiva. E no próprio artigo 1º e no próprio artigo 2º da lei, nova lei de abuso de autoridade, a gente vai enxergar que o elemento subjetivo, que é imprescindível para a tipificação de determinadas condutas, como o crime de abuso de autoridade, precisam efetivamente ou restringem efetivamente o alcance dos dispositivos legais. Então, o objetivo aqui é, diante desse histórico de necessidade da nova lei de abuso de autoridade, que ao fim e ao cabo, no ano de 2019, adveio no nosso ordenamento jurídico, já que se enxergava uma série de alterações imprescindíveis para modernizar a nossa legislação, para compatibilizar a nossa legislação com as necessidades e os anseios dos cidadãos. Apesar das várias polêmicas, a nossa missão aqui é analisar tudo isso tecnicamente, visando a conferir aos senhores uma melhor hermenêutica interpretativa, de forma a adequar a compreensão de todos e desmistificar algumas situações aí que me parecem, com a devida vênia e com todo respeito, um tanto exageradas. Sempre seguindo a missão, a partir de hoje, nessa aula e nas subsequentes,
conferindo um retrato e tentando explicar como na prática a gente vai poder ou deve aplicar os dispositivos. Pedro, mas corre-se risco de abuso? Corre-se risco de abuso sempre, em toda e qualquer lei. Ou vai dizer que você não enxerga nunca um abuso no processo penal, um abuso no direito penal, um abuso no direito de família, um abuso no direito de propriedade, um abuso na lei de registros lá de empresarial. Toda legislação é passível de, na prática, aplicar abuso, ou se verificar no caso concreto um abuso. Mas isso não quer dizer que a lei é abusiva. Então, me parece completamente incorreta a ideia de que a lei ou a nova lei de abuso de autoridade 13.869, ela é manifestamente inconstitucional. Podemos melhorar e criticar determinados trechos, mas, com todo respeito, longe está de ser inconstitucional. Essa é a minha opinião e, indubitavelmente, a da maior parte dos doutrinadores. E, em especial, é ela que você vai levar para a sua prova. E presta atenção, se tudo isso que eu falei não foi suficiente, um fato específico você precisa considerar. Por quê? Porque toda lei, ela goza de presunção de constitucionalidade. Não obstante, já algumas ações diretas de inconstitucionalidade tramitarem em desfavor da Lei 13.869 no Supremo Tribunal Federal, hoje, todos os preceitos que ora vamos estudar, tem a sua constitucionalidade presumida. Beleza? Espero que a partir de agora a gente consiga efetivamente evoluir no caminhar dessa nova lei, trazendo elucidações importantes para vocês. Feita essa grande introdução, vamos justamente estruturar o início do nosso curso, analisando com rigor, com o avançar da própria lei, estudando cada um dos dispositivos da Lei 13.869. Começando, claro, pelo começo, artigo 1º na tela. Diz isso aqui no capítulo de disposições gerais que esta lei, ou seja, a nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Pessoal, rapidamente, abuso de autoridade é o uso da autoridade pública conferido, dos poderes que lhes são conferidos por lei, já que a autoridade pública se vincula totalmente ao princípio da legalidade, de maneira excessiva, irrazoável e desproporcional. É o uso abusivo do poder que lhe é conferido pela autoridade legal. Beleza? Já de antemão, nesse artigo 1º, fica claro que os crimes perpetrados na lei de abuso de autoridade, os crimes de abuso de autoridade, são tipicamente crimes próprios. O que é um crime próprio? É aquele cujo agente ativo, o sujeito ativo do delito, precisa ostentar o quê? Ostentar características especiais. E que características são essas? Basicamente, ser agente público. Rememorando a minha pergunta de prova oral, Pedro, e na época, à luz da Lei 4898, mas totalmente aplicável, é possível um agente privado responder por abuso de autoridade? Fique esperto, por quê? Porque não obstante a regra ser de que o sujeito ativo é próprio e, portanto, necessariamente ser um agente público, é possível, à luz do artigo 30 do Código Penal, a gente ter coautores ou partícipes particulares. Ele pode atuar em concurso de agente com um agente público. Sozinho, o particular jamais responderá por abuso de autoridade, mas em concurso como coautor ou partícipe é plenamente possível, já que as elementares do tipo podem se comunicar quando a gente estiver diante desse concurso de agentes. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei de abuso de autoridade constituem o referido crime quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho
ou satisfação pessoal. Pessoal, presta atenção que sem medo de errar, na primeira aula a gente já vai estudar o dispositivo mais importante. Eu vou repetir aqui de novo. É o dispositivo mais importante. Se você ficou na dúvida, eu vou repetir de novo. É o dispositivo mais importante sem o qual a gente não consegue mais avançar nessa lei. Por quê? Porque é esse parágrafo único que precisa estar tatuado no seu braço, no seu coração, no seu pescoço, no seu cérebro, mas que você não pode, a partir de agora, sequer sonhar em interpretar qualquer outro dispositivo da Lei 3.869 sem se lembrar desse parágrafo único. Beleza? Porque é nele que se encartou o espírito do dolo. Nossa, que espírito do dolo. O elemento subjetivo especial, o dolo específico, seja lá o que você quer, a expressão que você queira utilizar, mas sem a qual, ou sem o qual, a gente não terá crime. O dolo, pessoal, na teoria ora vigente, ele está situado no tipo. E se eu não tenho esse elemento subjetivo, tanto dolo genérico como dolo específico, ou especial ou elemento subjetivo especial do tipo, eu não tenho conduta típica. Então perceba, todos os crimes ou todas as condutas que a gente vai estudar, delineadas nas dezenas de tipos penais que a gente vai estudar nessa lei, eles precisam e exigem que o agente tenha praticado-as animado por esse elemento subjetivo, ou seja, toda e qualquer conduta que estudaremos como conduta formalmente típica só será efetivamente típica quando estivermos diante do dolo subjetivo ou do dolo especial, do elemento subjetivo especial, qual seja o intento específico de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação. Eu tenho que visar um prejuízo de terceiros, eu preciso visar com a minha conduta trazer benefício para mim ou para outros, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Satisfação pessoal aqui, pessoal, cuidado, tá? Gerando como causa da conduta e não como consequência, porque assim, vamos imaginar, teve um aluno desse, num curso presencial, que veio me perguntar o seguinte, olha, Pedro, eu fico imaginando eu como delegado, se eu prendesse em flagrante um bandidão desse, eu ia ter uma satisfação pessoal danada. Isso quer dizer que eu ia estar cometendo abuso de autoridade? É claro que não, tá, pessoal? Mas perceba, aqui é até intuitivo que o servidor público tenha satisfação de prestar um bom serviço à população. É até esperado, tomara que você tenha esse tipo de satisfação. Mas a sua atuação, ela não é gerada como em razão da busca da satisfação. A satisfação, ela não é causa da sua atuação, ela é consequência. Então, esse delegado que prende, ele está satisfeito com a sua atuação, mas a sua atuação ela não foi movida para satisfazer os interesses pessoais. Bacana? Então, não esqueçam, toda e qualquer conduta para ser crime de abuso de autoridade precisa prejudicar outrem, beneficiar-se ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos imaginar que uma determinada autoridade policial ou uma determinada autoridade judicial venha efetuar uma prisão ou decretar uma prisão. E essa decretação ou essa efetuação de prisão, ela seja completamente desvinculada da lei. Vamos imaginar aqui que alguém prenda em flagrante alguém por adultério. Vejam só, adultério. O cara está lá traindo a esposa, aí o cara diz, não, vou prender em flagrante. Adultério é uma conduta atípica, beleza? Será que necessariamente esse cara, ele vai cometer crime de abuso de autoridade? Na prática, pessoal, é muito difícil que esse meu exemplo não haja uma aderência ao elemento subjetivo especial. Por quê? Porque claramente ele está prejudicando especificamente o preso. Por quê? Porque ele está efetuando uma prisão de alguém que está cometendo uma conduta muito claramente atípica. Só que esse elemento subjetivo ele vai precisar ser provado. Por quê?
eu não vou presumir que somente pela conduta descrita o cara incorreu em abuso de autoridade. Eu preciso, para que isso fique comprovado, que essa atuação ela foi animada com o objetivo específico de prejudicar a outrem, de beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Tranquilo? Isso é por demais importante, a tal ponto de que, na obra específica sobre a Lei 13.869 de 2019, Rogério Greco e também Rogério Sanches têm apontado que, em razão desse parágrafo único do artigo 1º, que estampa o especial fim de agir, o dolo ou o dolo específico do tipo do crime de abuso de autoridade, isso restringe por demais o alcance da lei criminosa, da lei de abuso de autoridade e dos crimes de abuso de autoridade, justamente conforme eu disse para vocês, a tal ponto que esses autores, e aqui já há uma primeira polêmica, afirmam que da forma como foi escrito esse elemento subjetivo específico, esse especial fim de agir, qual seja prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a outrem, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, inviabiliza, é incompatível com o próprio dolo eventual. Somente haveria crime na modalidade de dolo direto. O dolo eventual é aquele que você admite o risco da produção do resultado. Para Rogério Sanches e Rogério Greco, a forma com a qual foi estruturado esse dolo específico é incompatível com o dolo eventual. Isso aqui não é claro, existe já duas correntes. Tem a necessidade do dolo genérico, como sempre, do dolo específico, mas parcela da doutrina aponta como compatível com o dolo eventual. Já outra, por todos citados por mim, Rogério Greco e Sanches, indicando que há uma incompatibilidade com o dolo eventual. Me parece que essa incompatibilidade não existe, mas a gente já tem essas duas posições aí, mas somente para você ver, ou vocês verem, como esse parágrafo único do artigo 1º restringe por demais ao alcance da norma, e ele não pode divorciar a interpretação dos demais dispositivos. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Aqui, pessoal, muito bom ter inserido esse dispositivo. Por quê? Porque o objetivo do legislador aqui é afastar a ideia de que na lei de abuso de autoridade nós teremos os chamados crimes de hermenêutica. Rui Barbosa, o grande jurista nosso da história do Brasil, ele trabalhava a ideia em alguns discursos de crimes de hermenêutica à luz da concepção de que esses delitos eles viriam a tipificar condutas em que o jurista, o aplicador ou operador do direito trouxesse divergências interpretativas em comparação àquela interpretação, àquela compreensão padronizada. Então, seria a criminalização da interpretação diferenciada do operador do direito. E é muito claro que isso não é compatível com a ordem constitucional. Mas, diante da grande polêmica que se viu em volta dessa nova lei de abuso de autoridade, se entendeu, e acho bastante pertinente, essa indicação do parágrafo 2º. Então, é claro, pessoal, que diante de um tema polêmico, eu posso ter uma interpretação, um outro colega pode ter uma interpretação, o juiz pode compreender de forma diferente. Isso acontece diuturnamente, constantemente. Basta ver numa audiência criminal. Ontem mesmo eu estava, semana passada eu estava numa audiência que foi isso, e a gente ficou cada um argumentando sempre muito respeitosamente, mas eu tinha como defensor público uma posição sobre a análise dos fatos e da aplicação da lei objetivamente especificada, diferente do colega lá do Procurador da República, e a juíza lá que estava atuando e presidindo a audiência também estava querendo ponderar, e aí a gente conversou, claro, o Ministério Público visando a convencer a magistrada, eu visando a convencer e ela ponderando e tudo mais. Ali a gente tinha inicialmente 3
visões diversas sobre o mesmo fenômeno. Se eu disser que a divergência na interpretação da lei é um crime, passou a ser tipificada, aí ao fim dos tempos nós teríamos o quê? Um crime de hermenêutica. Foi isso que aconteceu na lei de abuso de autoridade? Não, pelo amor de Deus, beleza? Então na sua prova vai cair. A lei de abuso de autoridade é extremamente polêmica, uma vez que veio a tipificar os chamados crimes de hermenêutica, certo? Errado, errado. Beleza? Não é isso. Esse parágrafo 2º deixa muito claro. E a divergência, pessoal, não pode ser confundida. Então posso interpretar de maneira absoluta. Amanhã o juiz pode decretar a prisão do depositário infiel. Aí não, né, pessoal? Por quê? Porque é claramente ausente o espaço interpretativo no ordenamento jurídico pátrio para autorizar a prisão do depositário infiel. Beleza? Tem, inclusive, súmula vinculante 25 vedando esse comportamento. Ah, Pedro, então isso quer dizer que toda eventual prisão de depositário infiel, ela necessariamente vai gerar um crime de abuso de autoridade? Não. Por quê? Porque há uma grande chance de ter um abuso de autoridade aqui. Mas o que é que eu preciso provar? Eu preciso provar o dolo específico ou especial fim de agir, ou seja, a intenção de prejudicar outro, em beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda mero capricho ou satisfação pessoal. Muito provavelmente isso vai estar nesse exemplo presente, mas não é pressuposto, não é presumido. Bacana? Avança com... ainda tem aqui, ó, esse parágrafo traz um excludente de ilicitude. Beleza? Pessoal, presta atenção aqui, que me parece, na verdade, a gente tem mais uma vez duas correntes aqui já. Alguns doutrinadores têm dizendo que esse parágrafo 2º é uma excludente de ilicitude para os crimes de abuso de autoridade. Ou seja, quando houver a divergência interpretativa da lei, haverá a exclusão da ilicitude do comportamento. Me parece, com todo respeito, equivocada essa compreensão. Me parece, efetivamente, que aqui nós estamos diante de uma causa excludente do dolo. E se eu não tenho o dolo, o que é que acontece? Necessariamente eu não tenho o tipo. Então a conduta seria atípica. Então, quando houver mera divergência da interpretação da lei, a gente não vai ter uma conduta não ilícita. Mas por quê? Porque para eu adentrar no campo da ilicitude, eu tenho que presumir que a conduta é típica. Eu acho que a gente resolve esse problema lá no campo da tipicidade, sem se imiscuir na ilicitude ou na licitude da conduta. Porque sem o dolo, eu não tenho sequer a tipicidade da conduta. Então, para mim, é uma causa negativa ou excludente do dolo, tornando, pois, a conduta atípica. Avança agora comigo para estudarmos sujeito do crime. E lembra, sujeitos do crime, justamente a partir de uma perspectiva que a gente vai ratificar, que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio, ou seja, para seu cometimento, é imprescindível ostentar a condição de agente público. Agente privado pode, não sozinho, pode na condição de coautor ou partícipe, conforme a lógica estampada no artigo 30 do Código Penal Brasileiro. Já trabalhei isso no início da aula. Você vai perceber, pessoal, que o legislador ele tomou cuidado de inserir no rol do artigo 2º os chamados agentes políticos. E por quê? Porque sempre houve um questionamento no âmbito doutrinário, em especial na vigência da Lei 4898, se os agentes políticos eles responderiam também por abuso de autoridade. Prevalecia em sentido positivo, mas agora, indubitavelmente, essa é a posição da legalidade, do legislador. O artigo 2º aponta que o servidor ativo, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, servidor ou não da administração direta e indireta ou fundacional da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios e territórios, compreendendo, mas não se limitando a, ou seja, o rol que a gente vai ver aqui, ele é meramente exemplificativo. Então, se você se deparar com qualquer agente público, na prática, no caso concreto, você vai indicar positivamente ele como sujeito ativo ou potencial sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Servidores públicos e militares, pessoas a eles equiparadas,
membros do Poder Legislativo, membros do Executivo, membros do Judiciário, membros do MP, membros dos tribunais ou conselhos de conta. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Muito importante, pessoal. Estava conversando um dia desse com meus pais, meu pai especificamente, que aí ele estava perguntando alguma coisa que eu não me lembro, mas era sobre aquele pessoal mesário. Mesário está exercendo uma função pública no dia da eleição, naqueles dias que são convocados. Perceba, eu não, mas que eu já sou servidor público, mas meu pai que não é servidor público, minha mãe que não é servidora pública, eles poderiam, em tese, ser convocados para atuar como mesários de eleições. Nesses casos, em razão daquela função exercida, perceba, mesmo que transitoriamente, e é uma função transitória, e mesmo que sem remuneração, porque não se recebe remuneração para isso, eles estão ali na condição de servidores públicos, de agentes públicos, melhor colocando, e nesse cenário são potencialmente sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, beleza? Por eleição, nomeação, designação, que seria o caso, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Beleza? Vocês viram lá no iniciozinho do rol que eu falei agentes militares. Aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Acontece que muita gente vai me questionar, porque eu sempre falo disso, e eu sempre indico como é a melhor forma, na minha visão, da gente acompanhar as aulas do meu curso de processo penal, meu curso de legislação penal especial, meu curso de leis pontuais, como é o caso de abuso de autoridade, enfim, o meu ou de qualquer outra pessoa, de qualquer outro professor de sua predileção. Eu acho que você deve assistir a aula, de preferência tendo lido mais ou menos a lei, o assunto, a legislação referente ao assunto que vai estudar, mas se não tiver não tem problema, vai fazendo as suas anotações. Terminou, você relê as suas anotações, de preferência no próprio dia, aí no dia que você for estudar esse tema, você vai estudar por uma doutrina uma só, atualizada e da sua melhor predileção, acompanhando a lei, e depois você vai fazer o quê? Vai reler o caderno e estudar ou jurisprudência ou as súmulas. Aí o que é que acontece? Muita gente, eu até esqueci, eu tenho um livro de súmulas comentadas, entendimentos criminais. Então fala de súmula, fala de repercussão geral, fala de recursos repetitivos, de direito penal, processual penal e legislação e lei e execução penal. Aí o que é que acontece? Acontece que a gente tem lá no STJ a súmula 172, dizendo que o crime de abuso de autoridade praticado por militar deve ser julgado no âmbito da justiça comum. E aí isso traz uma polêmica muito grande. Por quê? Porque o STJ ainda não cancelou essa súmula 172. Então, quando você abre lá o site do STJ para estudar as súmulas, você vai ler essa súmula. E se você só fizer a leitura sem a devida contextualização, erra na hora da prova. Porque se você for instado a responder uma pergunta dessa, essa assertiva ela hoje está equivocada. Pedro, mas e a súmula? A súmula, pessoal, ela foi editada num contexto anterior à Lei 13.491. A Lei 13.491 de 2017 trouxe uma série de alterações, entre outras coisas, no artigo 9º, salvo engano, inciso 2º do Código Penal Militar. Porque antes, crime militar era exclusivamente aquele delito que estivesse tipificado no Código Penal Militar. Ou seja, qualquer outro crime que não estivesse dentro do Código Penal Militar não seria um crime militar e, portanto, não seria possível de ser julgado, processado e julgado na Justiça Militar. Só que essa Lei 13.491 rompeu com essa ideia. Então, perceba, a Lei de Abuso de Autoridade antiga, a 4898, previa crimes de abuso de autoridade e não encontrava correspondente no Código Penal Militar. Por isso, não era possível
a justiça militar processar militares que cometessem abuso de autoridade. Militares poderiam cometer abuso de autoridade, sim, mas nesse caso seriam julgados pela justiça comum, federal ou estadual, a depender das circunstâncias. Beleza? Isso foi modificado em 2017. Foi, claramente. Por quê? Porque o artigo 9º do Código Penal Militar passou a considerar os crimes militares como crimes militares, desde que preenchidas condições ali estampadas, tanto os crimes tipificados no referido diploma, como também aqueles estampados na legislação especial extravagante, incluindo, à época, a Lei 4898. Por isso, a súmula 172 foi revogada. Mas a Lei 48 foi também revogada, justamente pela Lei 13.869. Foi, mas a Lei 13.869, a nova Lei de Abuso de Autoridade, traz tipificação de crime de abuso de autoridade. Então, a lógica é a mesma. Então, fique esperto. Crime de abuso de autoridade pode sim ser cometido, isso a gente viu aqui no artigo 2º, por agentes militares, sim. A Justiça Militar vai ter competência para julgá-los, sim, desde que preenchidos os requisitos do Código Penal. Os requisitos, por exemplo, do artigo 9º do Código Penal Militar. Bacana? Beleza? Então, anota aí que essa súmula 172, ela está superada, não pela Lei 13.869, mas já pela Lei 13.491 de 17, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar. Sujeito passivo imediato. Pessoal, se a ideia é tutelar o uso da autoridade do agente público conferido pela estruturação legal do ordenamento jurídico pátrio, é intuitivo concluir que a gente vai ter como sujeito passivo, ou especificamente o sujeito passivo imediato, o próprio Estado, o próprio ente público, o Estado, a administração. Beleza? Só que também a gente precisa enxergar aquela vítima direta do caso concreto, chamada vítima ou sujeito passivo imediato, aquele que titulariza de maneira mais clara e objetiva, na lógica e na ótica da individualização, um direito fundamental. Então, se eu determino e decreto a prisão visando a benefício próprio de terceiros, de um determinado agente, de um determinado político, de um determinado candidato ou pré-candidato, visando justamente a beneficiar um outro candidato que eu tenho maior simpatia, o Estado é sujeito passivo desse crime de abuso de autoridade, correto? Correto. Mas aquele candidato também é a pessoa que titulariza o bem jurídico ali atentado. O bem jurídico não, a pessoa que titulariza o direito fundamental ali violentado. No caso do meu exemplo, a liberdade de locomoção. Bacana? Nós temos nesse exemplo o sujeito passivo imediato, Estado, o sujeito passivo mediato, que é o preso, o titular do bem jurídico, do direito fundamental, protegido também pela norma, no meu exemplo, a liberdade de locomoção. Bem jurídico tutelado justamente são os direitos e garantias fundamentais encartados, direta ou indiretamente no texto constitucional, e que recebem a proteção e a tutela específica dos vários dispositivos encartados na Lei 13.869 de 2019. Quarto ponto aqui da nossa aula, para a gente fechar justamente, é sobre a ação penal nos crimes de abuso de autoridade. Pessoal, eu tenho uma estatística que eu já publiquei no blog da EBEG e já reproduzi isso lá no meu Instagram e também lá no meu YouTube. No YouTube eu não tenho certeza não, mas pelo menos no Instagram e no Facebook eu já trouxe essa coisa. À luz da Lei 4898 de 65, um dos temas que mais eram questionados eram justamente sobre a ação penal nos crimes de abuso de autoridade. Se estávamos diante de uma ação penal pública condicionada, porque se falava de uma representação muito confusa, mas que na verdade deveria ser interpretada como notícia crimes, e a ação penal nos crimes de abuso de autoridade era pública incondicionada, mas isso gerava uma confusão monstra e sempre caía muito questionamento sobre o prazo, que era um prazo esdrúxulo,
título diferente, em horas, 48 horas. E se em horas, se exigia do oficial de justiça a indicação do horário no qual o acusado foi intimado, notificado lá da existência dessa denúncia, uma série de complicações que, em ótimo momento, não foram reproduzidas e, em verdade, foram simplificadas pelo legislador na Lei 13.869. Justamente culminando nesse artigo 3º, que detalhou alguns aspectos muito interessantes que a gente estuda lá nas aulas de processo penal, nas aulas de ação penal. Vamos ler e eu vou fazendo as observações. Não precisava, pessoal, dizer que o crime desafiava a ação penal pública incondicionada, mas o legislador fez. E por que eu estou dizendo que não precisava? Quando a gente lê o artigo 100 do Código Penal, a gente sabe que se o legislador nada falar, presume-se que aquele crime desafia a ação penal pública incondicionada. Então, se o legislador não falasse nada sobre a ação penal, claramente ele desafiaria a ação penal pública incondicionada. Mas por que o fez? Justamente para superar aquela polêmicazinha que existia à luz da Lei 4898. Então, hoje não tem a menor sombra de dúvida, se você for questionado qual é a natureza da ação penal nos crimes de abuso de autoridade, ela é pública e incondicionada. O artigo 3º diz isso no caput. O parágrafo 1º fala o quê? Será admitida a ação penal privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aqui, nesse parágrafo 1º, o que é que o legislador fez? Ele resumiu o tratamento que a gente vai observar e a gente passa um tempão estudando lá no módulo de ação penal, no curso de processo penal, sobre a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública é um direito fundamental garantido no texto constitucional do artigo 5º, indicando que, olha, a regra de determinado crime é a ação penal pública incondicionada. Se no prazo legal, 5 dias de réu preso e 15 dias em réu solto, o Ministério Público se quedar inerte, ou seja, não propor a ação penal, não requerer diligências imprescindíveis, não propuser ou promover arquivamento, entre outras coisas, não suscitar conflito, entre outras coisas, se ele se quedar inerte, surge para a vítima direta e identificada o direito de manejar a ação penal privada subsidiária da pública. E aí o que é que ele vai fazer? Nesses casos, com a queixa subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público tem amplo poder de aditamento. É por isso que ele é considerado um assistente litisconsorcial ou um interveniente adesivo obrigatório. Nomenclatura em prova de concurso é questão de sobrevivência. Então, assistente litisconsorcial, NUT utiliza essa expressão, mas a maior parte da doutrina aponta como interveniente adesivo obrigatório. O que é isso? Ele tem que acompanhar o trâmite dessa queixa subsidiária e tem amplos poderes de aditamento. Ele vai poder propor prova, interpor recurso, inclusive aditar para ampliar o polo subjetivo, o que nas ações penais privadas típicas ela não tem a possibilidade. Beleza? Além disso, ele vai fiscalizar a atuação desse querelante, porque se esse querelante na ação penal pública subsidiária, privada subsidiária da pública, ele eventualmente for negligente, o Ministério Público ele retoma o quê? O protagonismo da ação penal. A isso a doutrina chama de ação penal indireta. É a retomada do Ministério Público do protagonismo da ação penal, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, quando o querelante substituto for negligente ou desidioso. Bacana? Parágrafo 2º, a ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Perceba aqui, o que é que vai acontecer? 6 meses a contar de quando? Se o réu estiver preso, o que é que vai acontecer? 5 dias. Aí, a partir do 6º dia, conta esses 6 meses. Solto, 15 dias. A partir do 16º, conta esses 6 meses. O prazo é decadencial.
ao final desses 6 meses, o querelante, vamos imaginar, no 7º mês, o Ministério Público continua inerte, vai poder ajuizar a queixa-crime substitutiva? Não. Por quê? Porque já passou o prazo. Aí a dúvida aí que o seu examinador vai perguntar é, mas 7 meses depois, não pode o querelante, não pode a vítima, mas o Ministério Público pode? Pode. Por quê? Porque essa decadência é chamada de decadência imprópria. Ao passo que a decadência nas ações tipicamente privadas, elas têm o condão de extinguir a punibilidade, aqui isso não acontece. Por quê? Porque a essência da ação penal continua sendo incondicionada, pública. E a ação penal pública, ela não é atingida pela decadência. Então, qual é a consequência dessa decadência imprópria? Inviabiliza a atuação da vítima na propositura da queixa-crime substituta ou substitutiva, mas nada impede a atuação do Ministério Público. Não há, portanto, extinção da punibilidade, mas apenas ataca e fulmina o direito da queixa-crime substitutiva. Beleza? Bacana, a ação penal indireta, já expliquei, e a decadência imprópria é justamente isso. Mas e se a vítima morrer? Se a vítima morrer, pessoal, quem está habilitado para ajuizar essa queixa-crime substitutiva é o CAD. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa-crime ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqui, pessoal, vale destacar, eu até separei aqui, a ação penal 912 no estado do Rio de Janeiro, de agosto de 2019, julgado da Corte Especial do STJ. Esse cônjuge aqui do artigo 31 do CPP, o CAD, ele, durante um bom tempo, ele não foi admitido a interpretação para incluir o companheiro. Por quê? Porque aqui estaríamos, através de uma interpretação, ampliando o espectro punitivo, acrescendo outra pessoa com legitimidade, o que o legislador não se manifestou. Aqui haveria essa impossibilidade, isso chegou já a cair em prova, lá nos idos de 2009 e 2010. Só que não mais é a interpretação que prevalece, tá? Basicamente, a gente tem 2 posições, uma mais favorável à defesa, e aí você sustenta a ilegitimidade do companheiro ou da companheira no CAD, por quê? Por ausência de previsão legal expressa, não podendo na via interpretativa ampliar o espectro punitivo em desfavor do acusado, mas a doutrina e, em especial, o STJ, na sua Corte Especial, então isso vai cair em prova, admite essa ampliação, seja porque a união estável deve ter a mesma força aqui das relações conjugais maritais, de casamento e tudo mais, em relação a essas prerrogativas no direito processual penal, inclusive, e nessa ação penal por mim mencionada, 912, né, do Rio de Janeiro, isso, 912 do Rio de Janeiro, havia uma relação de união estável homoafetiva, ou seja, perceba aí a amplitude que conferiu o STJ, isso vai cair em prova de concurso. Beleza, pessoal? Ia falar aqui de efeitos da condenação, mas vou deixar aí para tratar desse tema no próximo encontro. A gente já teve uma introdução bastante significativa, na próxima aula a gente já inicia com conteúdo direto. Espero que tenham gostado, porque a gente vai tratar minuciosamente de todos os dispositivos ao longo dos nossos encontros. Um beijo no coração, estou à disposição, seja aqui no nosso instrumento comunicativo dentro do campus do aluno, seja, claro, também lá nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook e, em especial, no Instagram. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!